dia, meus amigos. Nós vamos então ver hoje o capítulo 11, Ernesto Fantini. O pessoal está recordado que nós vimos no capítulo anterior a senhora Evelina, não é? Ela foi conversar com o instrutor lá no Instituto, né, de Auxílio. E agora chegou a vez do Ernesto. Ela conversou, saiu, e agora o Ernesto é que vai conversar com o instrutor. Então vamos acompanhar. Chegada a vez de Ernesto, que tomou a poltrona de analisando algo desconcertado, o instrutor formulou as explicações anteriores, solicitou-lhe articular perguntas e acendeu o espelho de gravação. Fantini, um tanto mais à vontade, iniciou o interrogatório. Posso falar como se estivesse realmente morto, como me fazem crer? O mentor sorriu ao escutar aquela frase de materialista inteligente e objurgou sem aspereza. Fale tudo o que deseje, na convicção de que a teoria do como se está longe agora de nós. Estamos efetivamente desencarnados, encontrando a nós mesmos. Instrutor, se deixei meu corpo na terra, sem lembrar-me disso, não é o caso de ter voltado ao ambiente natural do espírito, com a obrigação de retomar a memória do tempo em que vivia, na condição de espírito livre, antes de envergar entre os homens o corpo de que me desfiz? Por que motivo isso não acontece? A existência no carro físico, além de ser um estágio para aprendizagem ou cura, resgate ou tarefa específica, é igualmente um longo mergulho do condicionamento magnético em que agimos no mundo induzidos ao que nos cabe fazer. O livre-arbítrio, na esfera da consciência, permanece vivo e intocado, porquanto, em quaisquer posições, a criatura encarnada é independente para escolher os próprios rumos. No entanto, as demais potências da alma, no período da encarnação, jazem orientadas na direção desse ou daquele trabalho, segundo os propósitos que tem assumido ou que tenha sido constrangida a assumir. Isso determina o obscurecimento das memórias pregressas, que, aliás, não é senão um fenômeno temporário, mais ou menos curto ou longo, conforme o grau de evolução que tenhamos atingido. Então vamos lá, o diálogo do Fantini com o instrutor. Ele diz: eu posso falar como se eu fosse um morto? Como se, quer dizer, ainda, né? É aquele ranço, né? Aí ele pergunta assim, ó, pode falar como se eu fosse morto, né? Aí a pergunta dele é a seguinte: se eu estava na Terra, se eu desencarnei e estou aqui na minha realidade, que é a realidade espiritual, por que eu não me lembro das encarnações passadas, das minhas vidas pregressas? E aí o instrutor vai explicar para ele. E ele diz assim: quando nós encarnamos, as demais potências da alma, no período da encarnação, jazem orientadas na direção desse ou daquele trabalho. Isso determina o obscurecimento das memórias pregressas, que, aliás, não é senão um fenômeno temporário, mais ou menos curto ou longo, conforme o grau de evolução que tenhamos atingido. Então vejam, ele diz assim: quando nós vamos reencarnar, as potências da alma é como se elas fizessem assim, ó, se restringissem. O corpo é sempre uma prisão para o espírito. O corpo abafa todas essas potencialidades. Quando nós estamos aqui, ele diz assim: nós vamos desempenhar tal tarefa, tal aprendizado,
Então, o que vai ficar em nós é aquilo que nós realmente precisamos. Todas as outras potencialidades, elas ficam como que adormecidas. Quando nós desencarnamos, nos livramos do corpo, como nós já vimos, a liberdade do espírito é maior. Ele se sente, né, desenfaixado da matéria. E aí começam algumas coisas diferentes. Lembram ele e a Evelina? Eles falavam assim, eu estou mais leve, eu sinto que eu estou mais leve. As minhas ideias, elas fluem muito rápido, parece que vai criar imagem na minha frente. Então, eu estou leve. Então, essas coisas vão acontecendo. Mas quando o espírito está numa elevação maior, ele começa a se lembrar do passado. Então, quando o Ernesto pergunta por que eu não lembro, é exatamente por causa do grau de evolução que ele se encontra. Então, vai depender muito do nosso grau de evolução, do nosso aprimoramento. A maioria dos desencarnantes não lembram de existência passada. E quando alguns lembram por indução dos benfeitores, por causa de alguma necessidade, que é o caso da Dona Laura. Então, quando o espírito precisa, de alguma maneira, lembrar de alguma coisa, mesmo espíritos inferiores, doentes, né, estão lá na revolta, aí eles, por auxílio dos benfeitores, eles fazem com que ele se lembre. Lembram do André Luiz? O mentor disse assim: fulano, volte agora no passado. Você está nas ruas do Rio de Janeiro, o ano é 1832, papapá, papapá, e o indivíduo vai e volta na existência anterior e assiste todos os fatos da sua vida passada. Mas isso sob orientação dos benfeitores, porque é uma necessidade, é algo que vai ajudar. Mas nós todos desencarnantes não lembramos nada. Não volta mais. Não consegue ver o que foi. A gente foi muito do mal. O espírito, ela está falando assim, que a Dona Laura foi 300 anos para trás, não pode mais. Porque o passado muito distante, o meu grau de evolução não vai compreender aquilo. Então vai me perturbar. Então existe como se fosse um limite próprio, né, da gente lembrar. Mas mesmo os espíritos superiores, o Emmanuel fala que eles vão até, e depois aquilo perde no tempo. Ele não, né? São as coisas que não há necessidade, né? O André está recordando que no livro Memórias de um Suicida, os suicidas que ali estão sob tratamento, já recebendo amparo, todos hospitalizados no Hospital Maria de Nazaré, eles colocam o paciente ali, ligam uma máquina, né, na cabeça, como se fosse um capacete, e eles vão recordar da existência presente, porque muitos dizem que não aconteceu, que ele não foi assim, que ele não foi assim. Aí mostra lá o cinema para ele ver as recordações dele. Então aí ele vê realmente o que ele fez, né? Quer enganar o mentor. Quer enganar, mas não tem jeito. E em algumas situações, eles colocam a suicida para lembrar da encarnação anterior. Então veja, sobre o impulso e orientação dos benfeitores, um espírito comum pode lembrar. Mas geralmente nós seremos nós mesmos, e essa lembrança, por acaso, dependendo de cada um, ela pode começar a aparecer, né, no indivíduo. Terapia de vidas passadas. A terapia de vidas passadas, ela existe. Pela hipnose, conduzir o indivíduo a um estágio de uma encarnação anterior. Só que quando apareceu isso, ficou-se impopular. Então todo mundo começou a fazer isso. E isso é um problema dificílimo. Primeiro, se já existe o esquecimento, é porque ele é necessário.
Para mexer nisso, fazer como os espíritos fazem por meio de hipnose e de indução, você tem que ter um cabedal de conhecimento grande, um preparo grande. Você tem que ser, no mínimo, terapeuta, porque a pessoa vai falar coisas, né, do passado, você vai ter que saber conduzir isso. Então, é uma ciência que está nascendo ainda, desenvolvendo. Isso no futuro vai ser comum, mas por enquanto está nascendo. E apareceu por aí um monte de gente fazendo regressão de memória. Então, é uma coisa que ficou assim, carne de vaca, como a gente diz, né? Mas é uma coisa muito delicada de mexer com isso. É sério. É uma coisa muito séria, porque a pessoa pode, de repente, ela pode ser muito sugestionável, ela pode ter essa facilidade, ela lembra, e aí a hora que volta, vai dar trabalho. Vai atrapalhar a vida. Então é uma coisa assim, que existe no mundo espiritual, pode existir aqui. Há alguns casos que resolvem certos traumas da pessoa. Tinha uma pessoa que fazia isso em São Paulo, mas essa era capacitada. Deixa eu ver se eu lembro o nome da mulher. Não vou lembrar agora. Tem o Henrique Rodrigues. Tem uma terapeuta francesa que faz isso, e ela tem um livro publicado dos casos em que houve cura de manifestações agora que eram trazidas do passado. Isso. Mas é uma pessoa muito séria, então tem que Maritada. Tem que ter preparo. Nós tínhamos uma aqui, mulher de Prieto, não lembro o nome dela agora. E ela fazia, mas ela era psicóloga, terapeuta, psiquiatra, psi não sei o quê. A mulher era, né, tudo psi, né? Então eu tinha condições de lidar. Então essas coisas são muito, muito delicadas, né? Eu conheci um cara que fez um puxadinho na casa dele e foi atender regressão de vidas passadas. Um negócio delicado, né? É difícil a gente saber, né, das interpretações de saber se foi mais fácil da vida atual. Atual. Não aconteceu coisa aí. É assim, ó. Geralmente, quando o espírito desencarna, ela está falando, acontece uma volta no tempo, ela começa a ver tudo isso. Agora, não existe, toda regra tem exceções. O estado do espírito, o tipo de morte, tudo, porque há espíritos que acontecem só, uma morte assim. O Luiz estava me falando agora, o cara levantou, fez um cafezinho, tal, sentou na varanda, fumou um cigarrinho, estava ali espreguiçando, morreu. Então, uma morte assim, que a pessoa, ele não vai lembrar do passado, vai lembrar assim da vida inteira. Ele levanta da cadeira, achando que ele está vivo ainda, né? Então, nem todo mundo acontece esse, né? Mas é uma coisa comum de acontecer também. Vamos lá. Aí ele começa a perguntar novamente. Tudo é assim, Shirley. Cada espírito é uma história. Tem espírito que é acidente de carro, que ele levanta e vê, se assusta, ele acha que ele está vivo. Tem espírito que para ali e acorda num hospital, igual o Fantini aqui, a dona, né? Então, são inúmeras possibilidades de como nós vamos reagir com esse fenômeno da morte, né? Cada um é um mundo. E depois a comunicação acontece também por auxílio de amigos espirituais. São raríssimos os espíritos com condição sozinhos de escrever. Sempre eles estão amparados, esses casos aí que você citou, de mensagens, né? Teríamos sofrido, enquanto no plano físico, uma dilatada hipnose? Até certo ponto, sim. A passagem pelo claustro materno, o novo nome escolhido pelos familiares, os 7 anos de semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais, a recapitulação da meninice, o retorno à juventude e os problemas da madureza
com as responsabilidades e compromissos consequentes, estruturam em nós a individualidade eterna, uma personalidade nova que incorporamos ao nosso patrimônio de experiência. É compreensível que no espaço de tempo que se nos sucede imediatamente à desencarnação, a memória profunda esteja ainda hermeticamente trancada nos porões do ser. Isso, porém, é francamente transitório. Gradativamente, reaveremos o domínio de nossas reminiscências. Então ele diz assim, mas a encarnação então é como se fosse uma hipnose, nós esquecemos de tudo. E aí ele vai dizer coisa interessante aqui, veja só, 2 apontamentos aí. Primeiro, a passagem pelo claustro materno, ou seja, a nova encarnação, né? Os 7 anos de semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais estruturam em nós uma nova personalidade, uma personalidade nova que incorporamos ao nosso patrimônio de experiências. Vê que interessante. Então é como se fosse, nós estamos espírito, mergulhamos na matéria, no claustro materno, vamos ser um novo ser, é uma nova personalidade que nós vamos incorporar no nosso patrimônio espiritual. Por isso os espíritos dizem sempre, lá, nós estávamos estudando segunda-feira, né, o livro dos espíritos, então ele fala assim, que quando nós mergulhamos, nós esquecemos tudo, é como se fosse um recomeço. Então olha só, a semi-inconsciência até os 7 anos de idade, né, no ambiente fluídico dos pais, vão estruturar em nós uma nova personalidade, que vamos incorporar ao nosso patrimônio de experiências. Então, quando eu esqueço, daí o esquecimento, eu começo tudo do zero. É uma nova vida, uma nova experiência, uma nova personalidade no meu patrimônio. Se eu me lembrasse, não seria começar do zero, não seria uma nova experiência, seria uma continuidade do passado. E olha que esquecendo tudo, mergulhando na matéria, com todas essas coisas aí, nós ainda trazemos em nós, na nossa personalidade de hoje, ecos do passado. O passado é muito forte. Por isso que muitas vezes o espírito volta a cair nos mesmos erros que cometeu, né? Então a gente esquece para começar do zero. E ainda ele diz assim, ó, é compreensível que no espaço de tempo que se nos sucede imediatamente à desencarnação, a memória profunda esteja ainda hermeticamente trancada nos porões do ser. Então veja, é um recomeço, restringimento do perispírito, que nós já estudamos, lembra? O perispírito restringe. Então toda essa bagagem, essas lembranças, elas também ficam hermeticamente fechadas, né? Guardadas lá nos porões do nosso inconsciente. E a gente começa uma nova vida. Essa vida, essa experiência vai se incorporar a esse patrimônio espiritual que nós carregamos. Então, a lembrança, ela fica guardada. Por isso que é temporário. Um dia no mundo espiritual nós vamos lembrar. Mais para frente vamos lembrar mais ainda. Então é um fenômeno temporário, exatamente por causa do nosso aprendizado, né? E aí, coloquei essa imagem aqui do iceberg, né? Quando a gente está de navio lá em cima, a gente olha aquela montanha de gelo e fala, nossa, que coisa grandiosa. Só que quando eles fotografam e pesquisam, né, a pontinha aparece, o resto está tudo submerso, a gente não vê. Muito maior. Em média, para cima, o André está dizendo que os icebergs têm no máximo 12% em cima, o resto está tudo embaixo. Então é isso, a gente está lá em cima, ó. Toda a nossa experiência está guardada ali de baixo, quietinha, né? E devagar a gente vai incorporando essas experiências
e vai chegar um momento nosso que a gente vai lembrar. Fica abafado. Volta a brilhar. Olha o exemplo que o Maurício está dando, gente. Quando nós somos uma lâmpada, está brilhando, coloca um pano por cima, abafou aquela luz. É a encarnação. Tirou o pano, volta a brilhar, né? Volta a ser o Espírito. Então é isso que acontece. A voltagem vai por conta, né? Uns são 40 volts, outros são 60, e tem os ligados em 220, né? Esses tem que tomar cardenal. Vamos lá. O Senhor quer explicar que nesta cidade sou ainda Ernesto Fantini, a personalidade humana com o nome que me foi imposto na existência que deixei, largando o estudo de minhas memórias anteriores para depois. Quer dizer, o senhor está querendo dizer com isso que eu tenho que ser eu, Ernesto Fantini, e as lembranças deixar para depois? Perfeitamente. Cada um de nós permanece aqui em núcleos de trabalho e renovação na vizinhança do plano físico, sob a mesma ficha de identificação, através da qual éramos conhecidos nela, até que nos promovamos por merecimento próprio a círculos mais altos de sublimação, que dar-nos-emos entre a espiritualidade superior e o estágio físico, operando no aperfeiçoamento pessoal, na internação no berço, a liberação para a vida espiritual, e regressando na liberdade na vida espiritual, a nova segregação no berço. Entendeu? Aqui somos então examinados pelo que fomos nas ações praticadas no tempo de retaguarda mais próximo de nós. Isto, somos como éramos na ficha individual até que as circunstâncias nos indiquem nova imersão no corpo carnal, como recurso inevitável aos objetivos de burilamento a que todos visamos nas lides da vida eterna. Então veja, pessoal, ele diz aí, respondendo para o Ernesto, né? Então aqui eu sou Ernesto, eu devo ser ainda Ernesto, né? Como que é isso? Aí ele explica, ó, quedamo-nos entre a espiritualidade superior e o estágio físico, operando no aperfeiçoamento pessoal da internação no berço, a liberação para a vida espiritual, e regressando da liberdade na vida espiritual à nova segregação do berço. Então isso é a nossa evolução. Ele, Ernesto Fantini, morreu, chega no mundo espiritual, ele é Ernesto ainda, com a personalidade dele, é o mesmo homem, até que vai chegar um momento em que a necessidade de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual, o induza novamente a uma nova encarnação, e depois a desencarnação. Então ele diz assim, nós estamos nessa situação, né? Quedamos-nos entre mundo espiritual, mundo físico, mundo espiritual, mundo físico, e sempre nós vamos guardar na vida espiritual a mesma personalidade da última encarnação, com algumas exceções, né? Isso também é misericórdia, né, Luiz? Porque a última encarnação é a nossa melhor ainda. É a última, é a melhorzinha. Né? Apesar de Com certeza. A gente até pode ter ficado estacionado, mas é a melhorzinha. Alguma coisa a gente aprende, né? Aí ele volta ainda a perguntar.
Somos quais éramos em tudo, até mesmo na sinalização morfológica. Quer dizer, eu sou Ernesto Fantini como eu fui, até na aparência, né, física, eu sou o mesmo, não tanto. Quaisquer sinais morfológicos se modificam na pauta das ordenações mentais. Isso ocorre habitualmente na própria terra dos homens, quando a ciência, sem maiores dificuldades, modifica os implementos da máquina genésica da criatura de acordo com os impulsos psicológicos que a criatura apresente, harmonizando o binômio corpo-alma. Além disso, não nos será lícito esquecer os serviços multiformes da plástica cirúrgica, que consegue efetuar prodígios no envoltório carnal das pessoas, quando essas pessoas mereçam as melhoras com que a ciência terrestre lhes acena, generosa e otimista. Fantini se mostrava agradavelmente surpreendido pela destreza mental com que o instrutor sabia colocar-lhe os esclarecimentos precisos na cabeça faminta de luz. Caro amigo, tornou ele a intuição, embora o assunto de que vou tratar já tenha sido objeto de consideração da palestra que mantive com o irmão Cláudio, estimaria recolher-lhe os avisos no mesmo tempo. Então veja lá a questão interessante dele, né? Nós somos aquilo que nós éramos na última encarnação, e morfologicamente até o corpo é igual, mas nem tanto. Porém, todavia, no entanto, somos quais éramos em tudo, até mesmo na sinalização morfológica? Não tanto. Quaisquer sinais morfológicos se modificam na pauta das ordenações mentais. Muito. A gente viu que ele era um homem culto, materialista, mas era um homem inteligente, né? E quando ele viu que a vida estava chegando ao fim, ele começou a estudar coisas do começou a estudar coisas do espírito, da morte, da essência do ser, né? Então ele estava um pouquinho esperto aqui. Aí ele disse assim, ó, depende das ordenações mentais. Então vamos ver isso. Aqui na Terra, a ciência modifica o nosso corpo, não é? Se eu tenho uma deficiência, por exemplo, ela corrige, né? A cirurgia plástica, né? Algumas necessidades, a ciência muda o nosso organismo, ao ponto hoje de mudar até mesmo o sexo, não é? Muda o coração, transplanta muitos órgãos, e até o sexo muda de acordo com a personalidade do ser. Então, aqui se faz tudo isso. No mundo espiritual, é muito maior essa possibilidade de mudança do perispírito. Por quê? Porque ele está sujeito, na sua faculdade de plasticidade, o perispírito está sujeito sempre às ordenações mentais do espírito. Perispírito no mundo espiritual. Então a gente dá o exemplo, se até no corpo transforma, no mundo espiritual, as ordenações mentais do indivíduo interferem na sua morfologia, na sua aparência. E aí a gente vai lembrar de algumas experiências. Estou me lembrando daquela que nós já vimos em Libertação, quando eles vão lá naquela cidade estranha, as Trevas, que tem lá o Gregório, né, que nós estudamos em Libertação. Chega uma mulher que foi aprisionada por eles, ela fica ali no meio, e ele começa a falar o que ela fez, os erros que ela fez. Ela praticou abortos, isso, aquilo outro. E aí os juízes condenam, né, e diz assim: você não é mulher, você é uma loba, você é uma loba. E por indução mental dele, que é um cara que sabe mexer com isso,
né, o magnetismo, ele começa, e ela aceita a determinação mental do outro, e ela começa, com o perispírito, se deformar, parecendo uma mulher lobo. Ela começa a se transformar. Aceita. Porque o cara mandou a sugestão e ela aceitou aquilo, né? A fragilidade que ela estava, aquela coisa toda, ela incorporou aquilo. Mas nós mesmos, espíritos, mudamos morfologicamente, dependendo da nossa destreza espiritual, da nossa condição. Os espíritos ovoides, que nós vimos também, estão perdendo a forma, vai mudando a forma. Então, a gente pode mudar. Por exemplo, um espírito superior, ele pode mudar totalmente a aparência dele da última encarnação. É o caso do Emmanuel, né? Do Chico, do guia do Chico. Ele se mostrava para o Chico como um senador romano, a aparência daquela encarnação, lá na época de Jesus, que ele encontrou Jesus. Então ele moldou aquilo, ele quer guardar aquela forma, porque foi através daquela forma, daquela encarnação que ele encontrou Jesus. Então ele quer guardar aquilo, né? Até, eu penso, até para fazê-lo lembrar do erro que ele cometeu, né? Os compromissos assumidos, né? Então a gente molda. Por isso que às vezes espíritos inferiores, altamente trevosos, tomam aparências de animais, formas animalescas, né? Daí surge também toda essa teoria dos demônios, né? Com chifre, com cauda, lobisomem, essas coisas todas. Lá no fundo, no fundo, no fundo, isso surgiu das superstições populares, de algumas visões que tiveram. Então a crença em seres, né? Lobisomem, essas coisas todas, alguém viu, né? Alguém registrou essas presenças. E aí começa a formular, vem uma história inteira atrás, né? Então, pela ordenação mental, eu mexo na minha aparência. Eu lembro que o pessoal que veio aqui, o Altivo Panfiro, que era do Rio de Janeiro, eu lembro que uns 2, 3 médiuns disseram assim para nós: o seu Zé Moraes, o Bacelli também, o seu Zé Moraes está aqui conosco, mas ele se mostra jovem. Se você olhar, você reconhece que é o Zé Moraes, mas ele está desenvolto, rejuvenescido. Ele desencarnou aquele jeitinho, né, velhinho e tal. Então ele está totalmente desenvolto e o semblante tudo rejuvenescido. Então isso é uma plástica muito melhor do que as nossas, né? O cara rejuvenesceu. O André está lembrando que no livro Memórias do Suicida, eles estão anunciando a chegada de um instrutor, que vão fazer uma palestra, né, que vai ensinar e tudo mais. E é um grande instrutor, todo mundo está esperando. Aí entra um menininho, né? Menininho, aí o pessoal do Suicida fala assim: uai, nós estávamos esperando um homem, um senhor, né, de cabelos brancos, que é a nossa imagem de sabedoria, né, de vivência. E era um garotinho. E aí eles falam assim: mas por quê? Ele quer guardar essa forma infantil. Por quê, né? Porque na encarnação que ele teve na época de Jesus, ele foi uma das crianças que Jesus falou: vinde a mim as criancinhas. Ele foi, sentou no colo do homem, gente, né? Então ele guardou isso e ele quer morfologicamente se mostrar assim. Ele tem condição. E sim, ele mantém isso porque é um espírito que fez uma carreira, né? E hoje tem uma envergadura maior, né? Nós, pobres mortais, para fazer uma mudancinha é difícil. Para mim ter cabelo no mundo espiritual vai ser muito difícil, né? Oi.
estava mais assim. Maurílio está dizendo assim, que às vezes o espírito como que rejuvenesce, tem fica, é o mesmo corpo, mas de uma maneira mais leve, mais suave. Então ele diz assim, que as pessoas às vezes falam assim, eu sonhei com a minha mãe, mas ela estava conversando comigo, tudo, só que ela era bem mais nova, ela estava... E alguns falam assim, é a minha mãe, mas na época ela era moça. Sonhei assim. Quando você participa da doença da mãe, quando você sonha, fala, nossa, mas você está bonita. No sonho, você conversando com ela. Fala isso. Nossa, você está bonita, né? Aí ela só sorri para você, eu estou bem. Mudou a configuração física. Não querendo dar spoiler, mas já dando, aqui mesmo, com o tempo, o doutor Tinha é bem mais velho que a Evelina. O senhor, né? Descarnado, ele é bem mais velho. Mas com o tempo, eles vão ficando mais ou menos... De pareio, como diz o outro. A aparência deles, Então ela já deu um spoiler aí. Ó, vamos ver. Então vamos lá. Acontece que ouvi falar de mortos e de mortos cultos, que atravessaram anos e anos atormentados em zonas inferiores, antes de reconquistarem lucidez e tranquilidade. Por que não me ocorreu isso, se estou efetivamente desencarnado e se sou um homem consciente das culpas que carrego? Que pergunta, nota 1000. Eu fiquei sabendo de mortos cultos, que precisaram passar pelas zonas inferiores. E eu, que sou um cara que errei e que sei consciente do meu erro, comigo não aconteceu isso. Eu já acordei aqui numa colônia dessa, né, numa instituição dessa. Por que isso não aconteceu comigo? Que sou um cara inferior. Aí você vê que ele já explicou isso antes. Já está. Ele está se referindo ao André Luiz. Que ele soube de mortos, né? Que passou por situações. O próprio André Luiz é um exemplo, né? Então, por que comigo não aconteceu isso? Então vamos ver, gente, que eu também quero isso. Eu também quero isso, vamos ver. O estado de tribulação a que se refere é pertinente ao espírito e não ao lugar. Muitos de nós, os desencarnados, suportamos tempos difíceis em paisagens determinadas que nos refletem as próprias perturbações íntimas. Essa anomalia pode perdurar por muito tempo, de conformidade com as nossas inclinações, e esforço indispensável para que nos aceitemos imperfeitos como ainda somos, conquanto não ignoremos a necessidade de burilamento que as leis da vida nos estabelecem. Somos, por agora, consciências endividadas ou expoentes de evolução deficitária ante a vida maior, carregando o dever de podar os nossos defeitos em trabalho digno e incessante. Enquanto estejamos em desequilíbrio após a desencarnação, desequilíbrio que é sempre agravado pela nossa inconformidade ou rebeldia, orgulho ou desespero, ameaçando a segurança dos outros, permaneceremos compreensivelmente internados ou segregados em faixas de espaço, junto de quantos evidenciem perturbações ou conflitos semelhantes aos nossos, à maneira de doentes mentais afastados do convívio doméstico para tratamento justo. Então, as ideias do castigo de Deus, razoável, que as abracemos até que aprendamos que a divina providência não governa através de leis sábias, nos governa através de leis sábias e imparciais. Cada um de nós pune a si mesmo, nos artigos dos estatutos excelsos,
que haja infringido. A justiça eterna funciona no foro íntimo de cada criatura, determinando que a responsabilidade seja graduada no tamanho do conhecimento. Eita, coisa difícil. Então, vamos reler aí no quadro aqui, para a gente poder fixar melhor. Então ele diz: ouvi falar de mortos que atravessaram anos atormentados nas zonas inferiores. Por que não me ocorreu isso, se eu sou um homem consciente das culpas que carrego? Então isso é uma coisa importante. Ele é consciente que ele é um espírito endividado. Então ele diz: o estado de tribulação a que se refere é pertinente ao espírito e não ao lugar. Não existe um lugar que esses espíritos vão passar e vão ali sofrer, né? O tal do inferno, do purgatório. Não existe um lugar. Porque a questão da tribulação está no indivíduo. Então Jesus não criou um umbral, está lá criadinho, aquele lugar, deixa eu botar pedra, lama, ele não criou isso. Os espíritos tribulados, infelizes, problemáticos, com o poder mental, nós vimos que o pensamento cria, eles vão se agrupando por causa da mesma sintonia e foram criando essa sombra que envolve a Terra, de todos esses espíritos infelizes que estão ali reunidos. Então, a tribulação não está no lugar. Eu estou aqui bem, tranquilo, a hora que eu chego lá eu começo a sofrer. Não, você está endividado, você está desequilibrado, você se junta a mais um desequilibrado que está lá. É você, é no ser que tem a tribulação. Aí ele diz assim, ó: enquanto estejamos em desequilíbrio após a desencarnação, com inconformidade ou rebeldia, orgulho ou desespero, ameaçando a segurança dos outros, permaneceremos segregados em zonas inferiores, à maneira de doentes mentais afastados do convívio doméstico para tratamento justo. Então, olha lá, gente. A questão do umbral são sempre espíritos revoltados, que querem vingança, que querem fazer mal aos outros, desesperados, desequilibrados, todos são assim, orgulhosos. Lembra das incursões que a gente viu o André Luiz indo com os benfeitores? Espíritos que xingam, que maldizem, revoltados, todos eles assim, né? Oi? Agridem, né? Lembra no Obreiros que a gente viu que numa instituição estava localizada assim numa zona umbralina, e eles tinham que ter segurança, mecanismo de defesa para esses espíritos. Então, esses espíritos, o Fantini não é assim. Ele era apenas um pseudo-materialista, mas era um homem bom, tal. Só que tem um grande erro na vida desse homem. Então, Luiz, mas olha a diferença. Vamos comparar com o André Luiz, né? O André Luiz era inconformado, rebelde, orgulhoso, tudo isso. O Ronaldo ali rastejando. O Fantini, a gente já vê que ele é inteligente, conformado. Que ele aceita o erro, que ele não é orgulhoso. Então, isso é importante para nós aprendermos, que depende do que nós somos, do pensamento. Não é tanto pelo erro, é pelo que a gente é. É pelo que a gente erra e pelo nosso amadurecimento diante do erro. Porque eu posso cometer um erro e é um erro e eu me continuo. Ou então eu posso fazer assim: eu errei nessa situação, não, eu não posso fazer assim. Eu aceito o meu erro, vou consertar. Assim que a vida me propiciar, eu conserto. Aquilo não atinge a consciência do indivíduo. Ele sabe que errou, mas que ele vai. Então, a coisa é isso. Sinceramente, se não arrepender, você fica lá rodando, né? Então, ele diz isso, né? Olha lá: inconformação, rebeldia, orgulho, desespero e ameaçando a segurança dos outros.
porque esses espíritos podem vir para a região terrestre e prejudicar as pessoas. Esses mais são segregados, ficam lá nessas zonas umbralinas, não vêm aqui. Os que estão aqui são aqueles espíritos que desencarnaram, né? Mais ou menos, ficam aí meio perdidos pela a nossa paisagem física. Ah, mas tem obsessores cruéis, então aí é diferente. Quando existe a lei de atração e de afinidade, e sobretudo a lei de débito e crédito, eu encarnado posso puxar o cara que está lá no umbral. O cara está lá no umbral e ele vem por causa do nosso vínculo. E aí esse espírito pode ficar preso. Mas ameaçar a segurança dos outros, eu estou lembrando do caso que o espírito se suicidou. Ele tinha ainda assim, um certo equilíbrio, mas foi assim, na bobeira ele se suicidou. E ele permaneceu ali entre os familiares, naquela situação tal. Aí os benfeitores vêm para conduzi-lo a uma região de socorro para ele não ficar ali, porque os fluidos deletérios do suicídio poderiam fazer mal aos familiares. Então, olha lá, prejudicar a segurança dos outros. Então, ele foi como que recolhido, né? Segregado. Luiz, só para desanuviar um pouco, a última frase: a responsabilidade será graduada no tamanho do conhecimento. Mas melhor a gente ir embora e parar por aqui. Bom, o senhor Oliveira falava assim: esse negócio de espiritismo foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, porque a gente vai, estuda, aprende e aí a gente é responsável, né? Aí ele falava assim: é igual você montar num caminhão, na carroceria, e o caminhão zarpa, não tem como você pular, você tem que, agora vai, meu filho. Então é assim, a gente, quanto mais conhece, mais é cobrado, a responsabilidade é maior, né? Você não vai culpar uma criança porque ela quebrou o seu vaso chinês que custa tantos $1000. É criança, ela não sabe nada disso. Agora, se for um marmanjão, né, jogando bola na sala e quebrar o vaso, você vai cobrar dele de acordo com a responsabilidade dele. Ele não é uma criança, né? Então é assim a vida. Mas olha, nós vamos ver como é interessante a justiça divina. Como isso acontece na vida da gente. Olha só. Instrutor Ribas, como definir desse modo o inferno engenhado pelas religiões do planeta? Já que ele viu tudo isso daí, ele fala: e como entender o inferno, né, que as religiões pregam? Reportemo-nos a isso com o respeito que o assunto nos reclama, porque para milhões de almas o desconforto mental a que se entregam ao lado de outras nas mesmas condições é perfeitamente comparável ao sofrimento do inferno teológico, imaginado pelas crenças humanas. A rigor, porém, e atentos à realidade de que Deus jamais nos abandona, o inferno deve ser interpretado na categoria de hospício, onde amargamos as consequências de faltas, no fundo, cometidas contra nós mesmos. Fácil perceber que a área de espaço em que nos demoremos nessa desoladora situação venha a retratar os quadros mentais infelizes que criamos e projetamos ao redor de nós. Ouso aprofundar-me em tantas inquirições por achar-me convencido de que, positivamente, não mereço a generosidade com que me acolhe. Tenho desfrutado aqui uma tranquilidade que não esperava, porquanto transporto comigo doloroso problema de consciência. Uma das funções do nosso instituto é precisamente apoiar os irmãos desencarnados que surgem aqui sem qualquer prejuízo na própria integridade moral, mas carregando consigo
complexos de culpa, suscetíveis de arrojá-los em alterações de maior vulto. O socorro de nossa casa faz-se tanto mais eficaz, quanto mais força de fé patenteia a criatura na possibilidade de superação das fraquezas que nos são peculiares. A sua estrutura psicológica imunizou-o contra os delírios de muita gente boa e digna, que às vezes se obriga há muito tempo nas aflições purgatoriais dos grandes manicômios a que nos referimos, sanando os desequilíbrios a que se despenham, em muitos casos, por haverem dado orientação falsa ao amor que nutriam. Então, primeiro ele pergunta, né? E aí, e o inferno? Falou assim, olha, o assunto merece reflexão. Mas, em verdade, a única diferença, gente, do inferno teológico e nosso umbral, né? O nosso umbral é só entendimento. Lá na igreja, o inferno é um lugar com fogo, com não sei o quê, que as almas ficam penando, e tem os diabos que atormentam, os demônios. É um lugar determinado, com uma criatura voltada ao mal. O nosso é um local onde se agrupam os espíritos infelizes, não é um lugar criado por Deus. Deus não falou assim, ó, vou fazer um cercadinho aqui, vou fazer isso e botar o povo ali. Não. Nós mesmos é que nos agrupamos e criamos um ambiente, porque estamos em desequilíbrio, né? E lá nós permanecemos até que haja o arrependimento, que eu já esteja em condição de ser socorrido. Os espíritos amigos, quando vão nas zonas umbralinas, eles querem pegar todo mundo para ajudar. Só que eles veem que uma grande quantidade não quer ainda. Se for para lá, vai perturbar. Então, eles vão pegando de acordo com o arrependimento, o estado mental da criatura. Aquele que arrependeu, que quer melhorar, que está chorando, que pede auxílio, é amparado. A misericórdia de Deus é assim. Agora, quando o espírito não quer, ele fica lá, né? Sofrendo, né? Mas ele diz assim, ó, para a gente ver aqui. Uma das funções do nosso instituto é precisamente apoiar os irmãos desencarnados que surgem aqui sem qualquer prejuízo na própria integridade moral, mas carregando consigo complexos de culpa. Lembra que esse instituto que eles estão aí, nós vimos que era um instituto psiquiátrico, né? São espíritos encarregados de socorrer realmente as pessoas, como a Evelina, o Ernesto. Eles se matriculam ali para receber orientações psicológicas mesmo. E ele diz assim, a nossa especialidade é receber espíritos que trazem complexos de culpa. Lembra com a Evelina, que nós vimos no capítulo anterior, qual era o complexo de culpa dela? O marido, né? O marido dela, o que ela fez entre os dois, né? Um se suicidou e outro. Então, esse era o complexo de culpa dela. O Ernesto traz também um complexo de culpa muito grande. Agora nós vamos ver isso aqui e vamos ver como é que a gente entende isso, certo? Só chamar a atenção, ele diz, porque o Ernesto está querendo saber por que ele... Não aconteceu isso. E aqui tem duas frases que falam que ele tem que se atentar. Primeiro ele fala que eles socorrem ali pessoas que têm culpa, mas sem qualquer prejuízo da integridade moral. Ou seja, ele sempre é uma pessoa correta. Ele fez um erro, mas ele era uma pessoa correta. Fez uma besteira, né? A estrutura psicológica dele, imunizou o então, para esse importante para ele saber como a nossa consciência é que nos guia. É que nos guia. Nosso pensamento é tudo. E errar. Vai errar. Você errou, sai, volta para o caminho certo. Ele errou. Então ele diz assim, ó, a integridade moral dele
é que não permitiu que o grande erro que ele cometeu o levasse a umbral, porque ele era uma pessoa correta que cometeu um erro na vida. Então nós vamos ver que erro foi esse e ver a misericórdia divina. Entregou-se Ribas a ligeira pausa, sorriu e alegou: ainda assim, apesar do seu índice admirável de resistência, o irmão não está seguro contra os resultados de seus próprios atos e deve aprestar-se a fim de ser defrontado por eles. Esclareça-me, por favor. Queremos dizer que você necessita revestir-se de calma para comparecer diante daqueles que deixou no mundo, de modo a compreender-se e compreendê-los. Na esfera física, muitas vezes ouvimos a afirmativa de que é preciso coragem para ver os mortos e ouvi-los. A situação aqui não é diferente. Em relação aos chamados vivos, de maneira geral, todos nós, imediatamente depois da desencarnação, somos levados a cursos preparatórios de entendimento para ganhar o ânimo indispensável a fim de rever os vivos e escutá-los de novo, sem danos para eles e para nós. Os olhos de Ernesto fizeram-se esbugalhados nas órbitas ao assinalar aquelas advertências. Lágrimas grossas deslizaram-lhe na face, enquanto que, como se sofresse a pressão de molas invisíveis, constrangendo-o a lançar para fora de si as ideias de culpa que remoía nos recessos da alma, ajoelhou-se à frente do benfeitor, qual criança atemorizada, e gritou: instrutor, segundo creio, meu delito é um só. Entretanto, é suficiente para criar muitos infernos em meu espírito. Matei um amigo há mais de 20 anos e nunca tive paz. Sabia-o no encalço de minha esposa, com intenções menos dignas, a espreitar-lhe os passos e atitudes. Via-o sondar minha casa em minha ausência. Algumas vezes registrei frases inconvenientes da parte dele para com aquela que me partilhava o nome. Um dia tive a impressão de surpreender aos olhos da companheira certa inclinação afetiva para com o inimigo de minha tranquilidade e, muito antes de minhas suposições se confirmassem, aproveitei o momento que se me figurou oportuno e alvejei-o durante uma caçada a codornas. Do tempo que se caçava codorna, hein, gente? Isso faz tempo. Então, olha só. De maneira geral, todos nós, imediatamente depois da desencarnação, somos levados a cursos preparatórios de entendimento para ganhar o ânimo indispensável a fim de rever os vivos e escutá-los de novo, sem danos para eles e para nós. Primeiro, ele fala que ele guarda um grande complexo de culpa. Ele errou. E o erro dele foi matar um amigo. Gente, esse erro é muito grave. É tirar a vida de alguém. E ele desperta no mundo espiritual tranquilo. É aí que a gente vai entender a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela vê tudo o que nós não vemos. Ninguém está admitindo o assassinato que ele cometeu como uma coisa normal e fazendo olhos grossos. Não. O erro foi gravíssimo. Só que a consciência dele registra isso de maneira diferente. Ele sempre foi um homem reto, ele não
errou, ele tinha uma moral, só que no desespero de ver o homem perseguindo a mulher dele, e quando ele viu os olhos dela, de olhar para o amigo de maneira diferente, ele desesperou. E naquele desespero, ele cometeu o erro. Oi? Surgiu a oportunidade e ele então aproveitou. Agora, aí a gente começa a analisar. Ele cometeu esse erro, ele não fez isso por intenção, com gosto, com vontade de matar, revoltado com o cara e com a mulher. Ele fez isso no momento de desespero, vamos dizer assim. No momento em que ele via tudo na vida dele se perder. Então, ele cometeu um erro. Então, veja que não é o erro, embora seja um erro grave, que a justiça divina julga. Ela julga o erro, mas julga as circunstâncias, as intenções do indivíduo, tudo é calculado. Então, apesar dele ter cometido esse grave erro e trazer o complexo de culpa e ter começado a expiar na terra o mal que ele fez, porque ele diz que depois disso nunca mais ele teve paz. Ele carregava essa culpa, essa coisa dentro dele. Ele começou a expiar ali, né? E arrepende-se, né, sinceramente, do erro que ele cometeu. Então, a justiça divina é uma coisa fenomenal, que a gente não consegue ver tudo, perfeita. Por exemplo, Paulo de Tarso, que se transformou em cristão, Paulo de Tarso, matou gente, matou criança, perseguiu família, destruiu gente, fez um monte de coisa, muitas coisas ele fez de errado. Mas um dia ele caiu em si, entendeu Jesus, ele não tinha intenção, ele não tinha vontade de matar os outros, querendo acabar com... Não. Ele defendia a lei que ele acreditava que estava certa. Então ele lutava pela lei de Moisés. E em Jesus, no cristianismo, ele via uma coisa que vinha ameaçar, que era uma loucura qualquer, que estava ganhando espaço, né? E as leis estavam ficando... Então ele foi e defendia a lei. Ele não matou por maldade, ele não matou por vingança, nada. Ele apenas queria reprimir o cristianismo, aquele nazareno. Ele queria acabar com aquilo. Então ele matou um monte de gente e é santo, não é? Então veja, mas depois, o homem que ele se transformou, todo o trabalho que ele fez e a expiação que ele teve lá na terra, porque quem lê o livro Paulo Estevão vai ver, né? Perseguição, surras, prisão, tudo. Tanto é que os historiadores falam que o Paulo de Tarso, quando ele chegou lá no final da vida, ele era uma pessoa deformada, de tanta surra que ele levou, lapidaram, pedrada, ele sofreu até. E ele vivia assim, correndo, desnutrido, porque ele não tinha conforto de um lar, alimentação. Ele dormia onde dava para dormir. Ele queria pregar a mensagem, ele fazia aquilo tudo, então ao relento, noites frias, pouca comida, tudo. Oi? Foi picado de cobra, coitado, né? Então, um monte de coisa ele expiou e trabalhou tanto que isso é apenas... Sim. E mesmo esse espírito desencarnado, o Paulo, vendo tudo isso como ele aqui, ele fala assim: eu matei, eu destruí, não guarda complexo de culpa, porque ele diz assim: mas Jesus é amor, ele vai me... E esse espírito, no mundo espiritual, nessa categoria de espírito, ele pode se dedicar muito à humanidade, por causa da lembrança do que ele fez. Então esse espírito pode trabalhar para a humanidade muito, né? Por amor, sobretudo no cristianismo, né? Exaltando o cristianismo, trabalhando para seguir. Acho que ele não tinha consciência de culpa, mas ele tinha consciência do que ele fez de errado. Sim. Porque ele falava que ele tinha o espírito na A carne. carne. Era o que era a consciência, né? Advertindo sempre, né? Luiz Antônio.
aceitou. Na hora da morte ele aceitou tudo, né? Luiz Antônio, essa observação aqui, isso. Essa observação é importante para as sessões mediúnicas. Na mediúnica de sexta-feira, um espírito que tinha consciência de que estava desencarnado, e ele não entendia por que ele visitava a família e ninguém o percebia e ele não conseguia abraçá-lo. Então está aí, ó. A gente tem que ter preparo. Sem danos para eles e para nós. E além da sessão mediúnica aqui, na vida mais comum, a gente tem que ter preparo. Lembra do André Luiz? Então ele diz assim, ó, a gente tem que ter cursos, ele fala, né? Cursos preparatórios de entendimento, a fim de rever os vivos, escutá-los de novo, sem danos para eles e para nós. Então, para você chegar, voltar à Terra, estar aí vendo o que está acontecendo com a sua família e com tudo, você tem que ter preparo, né? E eles vão começar a preparar o Ernesto. Pessoal, só está adiantado um pouquinho, que eu resolvi fazer o capítulo, só agora o último trechinho, tá? Atirei para acertar, e satisfeito o meu intento, ocultei-me na folhagem, até que o outro companheiro, pois éramos 3 homens no entretenimento, deu alarme ao esbarrar com o cadáver. A vítima, porém, caíra ao solo em condições tais que a versão de um acidente senhoreou a convicção de todos os circunstantes. Aterrado perante o meu crime, qual me achava, aceitei, aliviado, a falsa interpretação. Jamais, no entanto, recuperei o sossego íntimo. Ele, o homem que eliminei, era casado tanto quanto eu mesmo, e não mais tive coragem de procurar-lhe a família, que para logo abandonou a região do terrível acontecido, sequiosa de esquecimento. Esse esquecimento, contudo, não veio para mim. A morte que provoquei, como que me trouxe o temido desafeto para dentro de casa. Desde a ocorrência dolorosa, passei a sentir-lhe a presença no lar, a feição de sombra invariável que me ironiza e me insulta sem que os outros percebam. Em meu círculo doméstico, reconheço-me algemado a ele, como se o infeliz estivesse mais vivo e mais forte a cada dia. Rara a noite em que não lutava com ele em sonho, antes da cirurgia, que motivou minha vinda para cá. Então, acordava como se houvéssemos travado um duelo mortal, para continuar a vê-lo com os olhos da imaginação, compartilhando-me a vida cotidiana. Ó instrutor Ribas, diga-me por Deus se há remédio para mim. Esperava encontrar depois da morte um lugar de punição, onde as potências infernais cobrassem de mim a falta que ocultei à justiça da terra. Entretanto, estou usufruindo uma proteção exterior que me agrava o tormento íntimo. Ó meu amigo, que será então de mim, que não mais consigo suportar a mim mesmo? Assim dizendo, Fantine abraçou-se ao mentor, soluçando qual menino desamparado, suplicando refúgio. O instrutor acolheu-o no regaço paternal e consolou. Acerena-te, meu filho, somos espíritos eternos, e Deus, nosso Pai, não nos deixará sem arrimo. Os olhos de Ribas mostravam lágrimas que não chegavam a cair. Dir-se-ia que ele, o competente orientador, conhecia por si semelhantes martírios de consciência, porque longe de repreender, afagou-lhe a cabeça fatigada, que se lhe abrigava sobre os joelhos, e rematou simplesmente: a justiça de Deus não vem sem apoio da misericórdia. Confiemos. Ele então consolou: a justiça de Deus não vem sem apoio na misericórdia. Semana que vem a gente continua. Meus amigos, os médios passistas, sob a coordenação do Maurílio e da Patrícia,
aos outros que nos propomos agora a receber as energias,